Meu filho disse: "Velha, limpe a bagunça da minha esposa", quando me viu parada olhando a cozinha destruída que a minha nora Camila deixou após o almoço de domingo. Segurei as lágrimas e peguei o pano de prato, mas quando abri a gaveta, encontrei algo que mudaria tudo. Um papel amassado com minha letra, uma lista de senhas dos meus cartões que eu nunca tinha dado para ninguém. Meu coração disparou. Como aquilo foi parar ali? Naquele momento, respirei fundo e disse para o meu filho Bruno: "Tá bom, meu amor. Vou limpar sim", falei calmamente, dobrando o papel e colocando no bolso do meu avental florido, aquele que costurei com tanto carinho. O que ele não sabia é que eu tinha acabado de descobrir quem estava esvaziando minha conta há meses. Meu nome é Nilza, tenho 62 anos e trabalho há 35 anos como auxiliar de enfermagem no Hospital Santa Casa. Minha história não é diferente da de tantas mães brasileiras que criaram filhos sozinhas. Mas quem me vê hoje, uma senhora baixinha de cabelo grisalho, sempre preso num coque, não imagina tudo o que passei para dar uma vida digna para o meu Bruno. Quando descobri que estava grávida, tinha apenas 19 anos e trabalhava numa fábrica de tecidos no centro da cidade. O Ronaldo, pai do Bruno, sumiu no mundo quando soube da gravidez. Me lembro até hoje da frase dele: "Nilza, você que se vire. Eu não pedi esse filho." Aquelas palavras me cortaram como uma faca, mas também despertaram uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Nos primeiros anos, morávamos num quartinho nos fundos da casa da minha mãe, Dona Geralda. Era um cômodo de uns 10 metros quadrados, com chão de cimento queimado e paredes que ficavam molhadas quando chovia. O Bruno dormia numa caminha de solteiro comigo até os 5 anos. Eu trabalhava durante o dia na fábrica e à noite fazia faxina num escritório de contabilidade. Chegava em casa às 2 da manhã, exausta, mas sempre dava um beijo na testa do meu menino e sussurrava: "Um dia nossa vida vai ser diferente, meu amor." E foi. Quando o Bruno completou 7 anos, consegui me mudar para uma casinha alugada de 2 quartos no bairro Vila Maria. Nada luxuoso, mas era nosso cantinho. Pintei as paredes de azul claro, costurei cortininhas floridas para as janelas e comprei uma mesinha de fórmica, onde o Bruno fazia as lições enquanto eu preparava o jantar. Aquele momento foi mágico. Pela primeira vez, eu sentia que estava dando uma infância de verdade para o meu filho. Durante esses anos todos, eu tinha 3 empregos: de manhã no hospital, de tarde numa clínica particular e final de semana cuidando de um senhor de idade que tinha Alzheimer. Dormia 4 horas por noite, mas via o Bruno crescendo saudável, tirando notas boas na escola, sempre educado e carinhoso. Ele me chamava de minha rainha, e toda vez que chegava cansada do trabalho, corria para me abraçar e contar como foi o dia dele. Aos 16 anos, quando o Bruno disse que queria cursar engenharia, eu não pensei 2 vezes. Procurei todas as faculdades da cidade, pesquisei preços, fiz contas e mais contas. A mensalidade da melhor faculdade custava na época R$ 950, o que representava mais da metade da minha renda. Mas eu tinha a herança da minha mãe, uma casinha simples que ela me deixou quando morreu. Vendi por R$ 145.000 para pagar os 5 anos de faculdade do Bruno. Todo centavo foi investido na educação do meu filho. Durante esses 5 anos, intensifiquei ainda mais o trabalho. Além dos 3 empregos, passei a fazer bolos e salgados para vender. Final de semana, você me encontrava na feira vendendo coxinhas de R$ 2, brigadeiros de R$ 1,50, beijinhos e quindins. O Bruno ficava vermelho de vergonha quando os colegas da faculdade passavam e viam a mãe dele ali, suada, gritando: "Olha o salgadinho quentinho, coxinha fresquinha." Mas eu não sentia vergonha nenhuma, sentia orgulho. "Mãe, você não precisa fazer isso", ele dizia às vezes. "Preciso sim, meu filho. Quero que você se forme na melhor faculdade e não tenha que se preocupar com dinheiro. Você só precisa estudar e ser feliz." E era verdade. Eu economizava até no ônibus, ia a pé para o trabalho quando podia, almoçava um pão com mortadela para sobrar dinheiro para as coisas dele. Quando o Bruno se formou, foi o dia mais feliz da minha vida. Ver meu filho de beca recebendo o diploma de engenheiro civil foi a realização de todos os meus sonhos. Ali estava a prova de que todo sacrifício valeu a pena. Durante a formatura, ele me chamou ao palco e disse no microfone: "Essa mulher aqui é a minha heroína.
Ela vendeu a casa da minha avó, trabalhou 3 turnos por dia e vendeu salgadinho na feira para me dar essa formação. Tudo que sou hoje, devo a ela. O teatro inteiro se levantou para me aplaudir. Chorei tanto que borrei toda a maquiagem. Com o diploma na mão, o Bruno logo conseguiu um emprego numa construtora ganhando R$ 4.200. Era muito dinheiro para quem sempre viveu contando centavos. Ele quis me ajudar financeiramente, mas eu não deixei. Agora é sua vez de viver, meu amor. Constrói tua vida que eu me viro. Continuei trabalhando normalmente, orgulhosa de ter criado um homem íntegro, trabalhador e carinhoso. Foi numa festa de final de ano da construtora que o Bruno conheceu a Camila. Ela tinha 24 anos, trabalhava como recepcionista numa clínica de estética e era o tipo de moça que chamava a atenção por onde passava. Cabelo loiro platinado sempre impecável, unhas postiças vermelhas, maquiagem carregada e roupas sempre justas, bem diferente das meninas simples que o Bruno costumava namorar. Quando ele trouxe ela em casa pela primeira vez, eu estava preparando o almoço de domingo. Caprichei no tempero do frango assado, fiz uma farofa especial e até comprei um vinho para impressionar a namorada nova do meu filho. Queria causar uma boa primeira impressão. Camila entrou na minha sala, olhando tudo com aquela cara de quem estava avaliando um imóvel para comprar. Reparou nos meus móveis simples, na mesinha de centro que eu mesma havia pintado, nas almofadas que bordo nas horas vagas. Depois de uns 5 minutos circulando pela casa, ela se virou para o Bruno e disse bem alto: "Nossa, amor, que retrô! Parece casa de vó mesmo, muito vintage." E riu. O Bruno riu junto. Eu senti uma facada no peito, mas sorri e disse: "Pois é, filha. É simples, mas é feito com muito amor. Venham para a mesa que o almoço está pronto." Durante toda a refeição, Camila ficou reclamando da comida. "Nossa, que frango seco! Você não usa amaciante de carne não, Nilza? Na minha casa, minha mãe sempre usa. Essa farofa está sem graça. Precisa de mais tempero. Esse vinho é muito doce. Gosto dos mais secos." O Bruno não disse nada. Apenas comeu em silêncio enquanto eu engolia as críticas junto com a comida. Quando eles foram embora, passei o resto do domingo chorando na cozinha. Pela primeira vez, senti que minha casa, meu lar, não era bom o suficiente. Nos domingos seguintes, Camila continuou vindo para o almoço, sempre com alguma reclamação. A mesa estava mal posta, a louça era antiquada, o banheiro precisava de reforma. E o pior, ela sempre deixava a cozinha destruída. Usava todos os pratos que encontrava, deixava restos de comida espalhados, respingava gordura nas paredes, derramava molho no fogão. Era como se uma bomba tivesse explodido na minha cozinha. "Bruno, chama tua namorada para me ajudar a lavar a louça", eu dizia. "Ah, mãe, deixa isso aí. A Camila trabalhou a semana toda, está cansada. Você já está em casa mesmo, não custa nada limpar." Essa frase virou um mantra. Todo domingo a mesma coisa. Eu cozinhava, servia, e depois limpava tudo sozinha enquanto eles assistiam televisão na sala. Aos poucos, eu fui me tornando a empregada da minha própria casa. 6 meses depois, Bruno me deu a notícia. Ele e Camila iam se casar. "Mãe, encontrei a mulher da minha vida. Ela é especial, diferente de todas que já conheci." Eu forcei um sorriso e disse que ficava feliz por ele, mas no fundo algo me incomodava. Camila não demonstrava carinho pelo Bruno da forma como eu imaginava que uma futura esposa deveria demonstrar. Era sempre muito fria, calculista, interessada. O planejamento do casamento virou uma novela mexicana. Camila queria tudo do bom e do melhor. Vestido de R$ 8.000, festa para 150 pessoas, buffet sofisticado, decoração com flores importadas. O orçamento total ficou em R$ 70.000, valor que fez meu estômago embrulhar. "Mãe, você pode me ajudar com uns 35.000 reais? É o dinheiro da entrada que eu e a Camila não conseguimos juntar." O Bruno me pediu numa quinta-feira à noite, depois de um dia exaustivo no hospital. Eu estava tomando um chá de camomila e quase engasguei. "Meu filho, de onde vou tirar esse dinheiro todo?" Perguntei, já sabendo que ia ter que desenrolar mais uma vez. "Mãe, você tem a aposentadoria, trabalha há tantos anos. Deve ter uma reservinha guardada." Ele não sabia que todo o meu dinheiro sempre foi investido nele, na nossa vida, no nosso sustento. Mas como disse não para o casamento do meu único filho,
Peguei empréstimo consignado descontando R$ 890 da minha aposentadoria pelos próximos 4 anos. R$ 35.000 que comprometeriam minha renda até os 66 anos. Mas eu daria minha própria vida pela felicidade do Bruno. O casamento foi numa chácara elegante nos arredores da cidade. Camila estava deslumbrante no vestido branco tomara que caia. Bruno impecável no smoking alugado. Durante a cerimônia, quando eles disseram sim um para o outro, eu chorei. Não sabia se era de emoção ou de um pressentimento ruim que insistia em me acompanhar. Na festa, Camila fez questão de apresentar a família dela para mim. A mãe, Dona Sônia, era uma mulher de uns 50 anos, toda operada, com cara de quem nunca havia trabalhado pesado na vida. O pai, seu Armando, tinha um ar de executivo aposentado. Irmão da Camila, o Diego, era advogado. Família de classe média alta que claramente me via como uma intrusa naquele ambiente. Então você é a mãe do Bruno, disse Dona Sônia, me analisando de cima a baixo. Camila me contou que você trabalha no hospital. Deve ser puxado, não é? Ainda bem que agora ela vai ter uma vida mais confortável com seu filho. A forma como ela falou me deu arrepios. Era como se eu fosse uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça da vida perfeita que eles haviam planejado para Camila. Durante toda a festa, me senti deslocada. Meu vestido azul marinho, que comprei nas Casas Bahia parcelado em 10 vezes, contrastava com os trajes sofisticados dos convidados dela. Minhas unhas simples e esmaltadas em casa não combinavam com as francesinhas perfeitas das amigas da noiva. Eu era a mãe do noivo que financiou metade do casamento, mas me sentia como uma convidada de segunda classe. Depois da lua de mel em Maceió, viagem que custou mais R$ 12.000 bancados pelo Bruno com dinheiro que eu emprestei, eles se instalaram num apartamento de 2 quartos no centro da cidade. Era um imóvel novo, bem localizado, com valor de R$ 280.000. Como o jovem casal não tinha histórico de crédito suficiente, eu acabei sendo fiadora e ainda ajudei com 80.000 reais de entrada, dinheiro que consegui vendendo um terreninho que tinha guardado como reserva de emergência. É só até a gente se estabilizar, mãe, o Bruno me garantiu. Em 2 anos a gente assume tudo sozinhos. 2 anos que pareciam uma eternidade quando você está com a aposentadoria comprometida e as economias de uma vida inteira derretendo como gelo no sol. A rotina dos domingos continuou, mas agora com Camila como esposa oficial. E ela estava cada vez mais à vontade para transformar minha casa numa bagunça. Chegava sempre com cara de quem estava fazendo um favor aparecendo ali. "Oi, Nilza! Que cheiro bom! Fez aquela costela assada?" dizia, já se dirigindo para o sofá da sala enquanto eu terminava de preparar a mesa. Durante o almoço, ela reclamava de tudo. Do trabalho na clínica, da patroa exigente, do trânsito, do calor. E sempre terminava dizendo: "Ainda bem que pelo menos aqui na casa da Nilza a gente tem um domingo tranquilo, né, amor?" Como se eu fosse uma espécie de clube de recreação particular do jovem casal. Depois da sobremesa, a rotina era sempre a mesma. Bruno e Camila iam para a sala assistir Netflix, enquanto eu lavava montanhas de louça. Pratos de entrada, pratos principais, talheres, copos, panelas, assadeiras. Tudo sujo, tudo encardido, tudo esperando por mim. Quando eu terminava a limpeza, sempre umas 2 horas depois, eles já estavam de saída. "Obrigada pelo almoço, Nilza. Estava uma delícia como sempre." Camila gritava da porta de entrada. "A gente se vê semana que vem." E lá se iam eles, me deixando exausta num domingo que deveria ser de descanso. Uma vez, eu tentei sugerir que eles levassem as esposas de amigos do Bruno para conhecer. Que tal chamar a Jéssica e o marido dela para almoçar também? Seria bom vocês terem amigos casados. A resposta da Camila foi rápida. "Ai, Nilza, aqui é muito pequeno para receber mais gente. E você já fica tão cansada só com a gente 2. Imagina com mais pessoas." Era sempre assim. Minha casa era pequena demais para receber outros convidados, mas perfeita para eles devastarem todo domingo. Eu era forte demais para trabalhar 3 turnos durante 35 anos, mas fraca demais para eles moverem um dedo na cozinha. Foi num domingo de março que notei o primeiro sinal de que algo estava errado. Camila chegou com uma bolsa nova, uma Coach legítima que custava pelo menos R$ 3.000. Para uma recepcionista que ganhava 1.800 por mês, era um luxo inexplicável. "Nossa, que bolsa linda! Foi presente?"
Perguntei, tentando ser simpática. Ah, comprei numa liquidação, ela respondeu rapidamente, mudando de assunto. Mas eu já tinha reparado que ela não gostava de falar sobre dinheiro, principalmente sobre como conseguia comprar coisas caras com o salário que recebia. 2 semanas depois, foi a vez do Bruno aparecer com um Apple Watch, R$ 2.500 no pulso de um rapaz que sempre foi cuidadoso com dinheiro. Meu filho, que relógio bonito! Te custou caro? Ah, mãe, comprei parcelado, não foi nada demais. Mas parcelado em quantas vezes? Com que dinheiro? Com o salário dele comprometido com o financiamento do apartamento, carro e empréstimos? Os sinais foram se acumulando. Roupas de marca, jantares em restaurantes caros, viagens de final de semana. O padrão de vida do jovem casal estava muito acima do que eles ganhavam juntos. Eu fazia as contas de cabeça e não batia. Simplesmente não batia. Foi numa terça-feira, depois do plantão noturno no hospital, que resolvi passar no apartamento deles para entregar umas marmitas que havia preparado. Bati na porta várias vezes, mas ninguém atendeu. Usei a cópia da chave que eles me deram para emergências e entrei. O que vi me deixou de queixo caído. Sala decorada com móveis novos, televisão de 65 polegadas na parede, tapete persa no centro da sala, adega de vinhos. Aquilo não era decoração de quem estava se estabilizando financeiramente. Era decoração de quem tinha dinheiro sobrando. Deixei as marmitas na geladeira e saí confusa. Como eles conseguiam manter aquele padrão de vida? De onde vinha o dinheiro para tantos luxos? Naquele mesmo domingo, durante o almoço, resolvi tocar no assunto. Filhos, vocês andam gastando muito, não é? Vi o apartamento de vocês, está muito bonito. Devem estar indo bem financeiramente. Bruno engasgou com a costela. Camila me olhou de uma forma estranha. Mãe, a gente está se virando. Não precisa se preocupar com isso. Bruno respondeu visivelmente incomodado. Mas, filho, é que eu fico preocupada. Vocês ainda estão pagando o apartamento, têm as despesas da casa, e eu vejo que estão comprando muita coisa cara. Foi aí que Camila explodiu. Nilza, desculpa, mas nossa vida financeira não é da sua conta. A gente é adulto, trabalha e sabe o que faz com o nosso dinheiro. O tom foi tão agressivo que me deixou sem reação. Bruno não disse nada para defendê-la, mas também não me defendeu. Desculpa, filha. Não quis me intrometer. É que uma mãe sempre se preocupa, eu disse, tentando contornar a situação. Mas o clima ficou pesado. Eles almoçaram em silêncio e foram embora mais cedo. Naquela noite, Bruno me ligou. Mãe, a Camila ficou chateada com o que você disse hoje. Ela acha que você fica fiscalizando nossa vida. Meu filho, eu só me preocupo com vocês. Não quero que se endividem. A gente se cuida, mãe. Você não precisa ficar perguntando sobre nosso dinheiro. Foi a primeira vez que meu filho me repreendeu por me preocupar com ele. Deitei naquela noite com o coração apertado, sentindo que estava perdendo meu Bruno aos poucos. Voltando àquele domingo fatídico que mudaria tudo. Era abril, um dia de outono com ventinho gostoso. Eu havia caprichado no almoço. Costela assada com batatas, arroz com açafrão, farofa de ovos e uma salada colorida. Camila chegou de mau humor, reclamando de uma discussão com a patroa. Bruno estava estranho, mais quieto que o normal. Durante o almoço, ela derrubou molho de tomate na toalha de mesa que eu bordei à mão. Em vez de se desculpar, disse: Ah, Nilza, essa toalha já está meio manchada mesmo. Você devia comprar uma nova. Meu sangue ferveu, mas eu me controlei. Depois da sobremesa, eles foram para a sala como sempre. Comecei a recolher os pratos quando Bruno gritou da sala: Velha, limpe a bagunça da minha esposa. A palavra velha me atingiu como um tiro. Meu próprio filho, que eu criei com tanto amor, me chamando de velha na frente da esposa. Fui até a gaveta pegar o pano de prato, engolindo as lágrimas. Foi quando vi aquele papel amassado no fundo da gaveta. Peguei e desamassei. Era uma folha de caderno com minha letra, mas eu não lembrava de ter escrito aquilo. Era uma lista de senhas dos meus cartões, códigos de segurança, até a senha do internet banking. Meu coração disparou. Como aquele papel foi parar ali? Eu nunca havia escrito aquelas informações. Ou havia? Minha memória estava falhando? Mas não. Eu sempre fui muito cuidadosa com senhas. Nunca anotava em lugar nenhum. Respirei fundo e guardei o papel no bolso do meu avental florido. Voltei para a cozinha e disse calmamente: Tá bom, meu amor. Vou limpar sim. Bruno nem olhou para mim, concentrado no celular.
Camila estava mexendo na bolsa, conferindo alguma coisa. Enquanto lavava a louça, minha cabeça fervilhava. Aquele papel não estava ali por acaso. Alguém havia anotado minhas senhas. Mas quem? E por quê? Foi aí que me lembrei. Minha conta estava sempre no vermelho nos últimos meses. Valores estranhos que eu não conseguia explicar. Saques que não lembrava de ter feito. Eu achava que era esquecimento da idade, lapsos de memória. Mas e se não fosse? E se alguém estivesse roubando meu dinheiro? Terminei de lavar a louça com mãos trêmulas. Quando eles foram embora, tranquei a porta e fui direto para meu quarto. Peguei os extratos bancários dos últimos meses e comecei a analisar cada movimentação. O que descobri me fez o mundo desabar. Sentada na minha cama, com os extratos bancários espalhados no edredom florido que costurei há 10 anos, comecei a montar o quebra-cabeça da minha própria ruína financeira. O que vi me fez o sangue gelar nas veias. Nos últimos 4 meses, havia saques em datas que eu tinha certeza absoluta de estar trabalhando. Dia 15 de janeiro. Saque de 800 às 14h20. Eu estava no hospital fazendo plantão desde as 7 da manhã. Dia 23 de janeiro. 1.200 às 10h15. Nesse dia eu lembrava perfeitamente. Estava cuidando do seu Antônio, um paciente com pneumonia que ficou internado a semana toda. Peguei minha agenda de trabalho, aquela caderneta velha onde anoto todos os plantões, e comecei a conferir uma por uma as datas dos saques misteriosos. De 23 movimentações estranhas, em 21 eu tinha álibi de ferro. Estava trabalhando, tinha testemunhas, estava longe de qualquer caixa eletrônico. Mas o pior ainda estava por vir. Além dos saques em dinheiro, havia transferências via Pix para uma conta que eu não conhecia. Valores de 300, 450, 280. Sempre quantias que não chamavam muito atenção, mas que somadas davam mais de 3.400 em 2 meses. Quase minha aposentadoria inteira desviada para uma conta misteriosa. Peguei a lupa que uso para ler receitas médicas e comecei a analisar cada número da conta destinatária. CPF terminado em 847. Banco digital que eu nem conhecia. Nome do titular. C.S. Rodrigues. Meu estômago embrulhou. Camila Silva Rodrigues. O nome completo da minha nora. Naquele momento tudo ficou claro como água cristalina. A lista de senhas na gaveta da minha cozinha. Os horários anotados. Os domingos que ela chegava mais cedo e pedia para dar uma olhadinha na casa enquanto eu terminava o almoço. Os momentos que ela sumia no banheiro por muito tempo. Camila estava roubando minha aposentadoria. Na segunda-feira de manhã, antes do plantão, fui direto ao banco. A gerente, Dona Marina, uma moça simpática que sempre me atendia, ficou preocupada quando expliquei a situação. Dona Nilza, vamos analisar todas as movimentações suspeitas. Já tivemos outros casos assim. Infelizmente é mais comum do que a senhora imagina, ela disse, digitando no computador com dedos ágeis. O que ela me mostrou na tela me fez querer vomitar ali mesmo. Eram 47 operações fraudulentas em 5 meses. Total roubado, 18.400. Quase 5 meses da minha aposentadoria que evaporaram da minha conta. Dona Marina, todas essas operações foram feitas quando eu estava trabalhando. Tenho como provar, eu disse, mostrando minha agenda. A senhora vai ter que registrar um boletim de ocorrência. Isso é crime, é furto qualificado. Ela explicou, imprimindo todos os extratos detalhados. Mas tem uma coisa estranha aqui, Dona Marina continuou, franzindo a testa. Várias dessas operações foram feitas no caixa eletrônico aqui da esquina da sua casa, entre 9h e 11h da manhã. A pessoa conhece sua rotina, sabe exatamente quando a senhora não está em casa. Senti minha pressão subir. Alguém estava me estudando, mapeando minha vida, planejando como me roubar da forma mais covarde possível. E esse alguém tinha acesso à minha casa, às minhas coisas, à minha confiança. Dona Marina, quero que a senhora bloqueie todos os meus cartões hoje mesmo. Vou trocar todas as senhas e descobrir quem está fazendo isso comigo, eu disse, com uma determinação que nem sabia que ainda existia dentro de mim. Voltei para casa com a cabeça fervilhando de raiva e um plano se formando na minha mente. Se Camila estava me roubando, eu ia pegá-la no flagrante. Mas precisava de provas irrefutáveis, evidências que nem ela, nem meu filho conseguiriam negar.
Liguei para minha vizinha, Dona Conceição, uma senhora de 70 anos que mora na casa ao lado há mais de 20 anos. Conceição, preciso te pedir um favor muito importante. Você tem aquela câmera pequena que comprou para vigiar a empregada? Tenho sim, filha. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Te explico depois. Posso pegar emprestado por uns dias? Claro, querida. Vou buscar aqui. A câmera era do tamanho de uma caixinha de fósforo, dessas que gravam em cartão de memória e podem ficar escondidas em qualquer lugar. Dona Conceição me ensinou como ligar, como esconder e como transferir os vídeos para o computador da biblioteca pública. Coloquei a câmera atrás dos livros de receita na estante da sala, com vista perfeita para toda a sala de estar e a entrada da cozinha. Se alguém entrasse na minha casa quando eu não estivesse, seria filmado em alta definição. Também mudei minha estratégia. Em vez de deixar as senhas guardadas em lugares óbvios, escrevi senhas falsas em papeizinhos e espalhei pela casa. Gaveta da cozinha, porta do guarda-roupa, atrás do porta-retrato da mesa de cabeceira. Todas falsas, mas convincentes. Se alguém tentasse usar, eu saberia imediatamente. 3 dias depois, na quinta-feira, cheguei do plantão noturno às 7 da manhã e fui direto para a câmera. Meu coração estava acelerado enquanto retirava o cartão de memória. Será que tinha alguma coisa gravada? Fui até a biblioteca pública, que abre às 8h, e pedi para usar um computador. A bibliotecária, Dona Rosa, conhece toda a minha família e me deixou ficar numa salinha reservada. O primeiro vídeo me mostrou algo que me fez o sangue virar gelo nas veias. Era Camila entrando na minha casa na terça-feira às 9h15, usando uma chave. Não era arrombamento. Ela tinha uma cópia da chave da minha casa. No vídeo, ela entra como se fosse dona do pedaço, vai direto para meu quarto e começa a mexer nas gavetas. Pega cartões da minha carteira, anota alguma coisa num papel, fotografa documentos com o celular. Depois vai para a cozinha e confere as gavetas onde eu costumo deixar senhas anotadas. Mas o pior ainda estava por vir. O áudio da câmera captou uma conversa telefônica que Camila fez da minha própria sala. Oi, amor. Consegui mais 1.200 da sua mãe hoje. O cartão dela não tem limite. É só usar na função débito que passa tudo, ela disse rindo. Como ela é burra, né? Deixa tudo anotado, todas as senhas. É mais fácil que tirar doce de criança. A resposta do outro lado da linha chegou como uma punhalada no meu coração. Ótimo, amor. Preciso do dinheiro para quitar o carro esta semana. E consegue pegar mais um pouco? Quero trocar a TV de casa. Era a voz do meu filho, do meu Bruno. Meu próprio filho não só sabia que a esposa estava me roubando, como estava incentivando. Amor, a velha nem percebe, Camila continuou. Ela é tão avoada que acha que está esquecendo onde gasta o dinheiro. Ontem ela até me perguntou se eu não tinha visto o cartão dela, que estava sumido da carteira. Eu disse que não tinha visto nada, e pronto. Que bom, amor. Assim a gente consegue quitar nossas dívidas sem precisar pedir empréstimo no banco. É até melhor para ela, né? Pelo menos o dinheiro fica na família. Bruno respondeu, com uma frieza que me fez questionar se eu realmente conhecia meu filho. Desliguei o vídeo e vomitei ali mesmo, no banheiro da biblioteca. 35 anos criando um filho sozinha. Trabalhei 3 empregos, vendi a herança da minha mãe, paguei faculdade cara, financiei apartamento, banquei casamento, para descobrir que meu próprio sangue estava me roubando como se eu fosse uma estranha na rua. Nos dias seguintes, continuei gravando tudo. A cada vídeo, descobria mais detalhes do esquema que eles montaram para me destruir financeiramente. Camila tinha mapeado toda a minha rotina. Sabia que terças e quintas eu saía às 6h para o plantão no hospital e só voltava às 14h. Segundas, quartas e sextas, eu trabalhava na clínica particular das 7h às 13h. Sábados, eu fazia faxina para o seu Miguel, um senhor aposentado que mora sozinho. Ela aproveitava principalmente as terças e quintas, quando eu ficava mais tempo fora. Entrava na minha casa como se fosse dona, mexia em tudo, pegava dinheiro, usava cartões, transferia valores pelo celular. No vídeo da sexta-feira, ela trouxe uma amiga junto, uma moça loira que ela apresentou para a câmera sem saber. Essa aqui é a casa da sogra besta que te falei. Olha que coisa feia, né? Tudo velho, tudo cafona. Mas o dinheiro dela é lindo. As duas riram enquanto vasculhavam meus pertences. A amiga chegou a experimentar meus colares e pulseiras, rindo da falta de gosto das minhas joias. Camila abriu minha gaveta de roupas íntimas e fez comentários cruéis sobre minhas calcinhas de vó
e sutiãs largados. Como o Bruno consegue aguentar essa velha chata? A amiga perguntou. Ele aguenta porque ela paga todas as contas dele, Camila respondeu. Apartamento, carro, cartão de crédito, a gente só precisa ter paciência mais uns anos até ela morrer ou ir para um asilo. Aí, a herança toda vira nossa. Aquelas palavras me cortaram mais fundo que qualquer faca. Elas não estavam apenas roubando meu dinheiro. Estavam planejando minha vida, minha morte, meu futuro, como se eu fosse um investimento que precisava render dividendos. Determinada a entender a extensão do buraco financeiro que eles cavaram, resolvi investigar mais profundamente. Liguei para a administradora do prédio onde eles moram, me passando pela mãe preocupada. Oi, bom dia. Aqui é a Nilza, mãe do Bruno que mora no apartamento 304. Queria saber se as taxas condominiais dele estão em dia porque ele viajou e me pediu para verificar. A resposta me deixou sem ar. Olha, dona Nilza, seu filho está com 3 meses de atraso. São 1.350 de taxas vencidas, mais 210 de juros. Se não quitar até o final do mês, vamos ter que entrar com processo de cobrança. 1.560 de dívida no condomínio de quem supostamente estava se estabilizando financeiramente. Liguei também para a concessionária onde Bruno comprou o carro. Oi, aqui é a Nilza, mãe do Bruno Silva. Ele me pediu para verificar quantas parcelas ainda faltam do financiamento do Civic. Dona Nilza, seu filho está com 2 parcelas em atraso. São 1.890 cada parcela. Se não quitar até semana que vem, vamos ter que buscar o veículo para apreensão. Quase 4.000 em atraso do carro que ele comprou parcelado e que eu achava que estava sendo pago em dia. Mas a descoberta mais chocante veio quando liguei para o banco fingindo ser Camila. Usei aquele truque que aprendemos na época que trabalhei numa loja. Liguei dizendo que havia perdido o cartão e precisava saber o saldo para fazer o bloqueio. Senhora Camila, seu cartão de crédito está com saldo devedor de 47.800 e já ultrapassou o limite de 45.000. A senhora precisa fazer um depósito de pelo menos 3.000 até amanhã para regularizar. Quase 50.000 de dívida no cartão de crédito. Agora eu entendia de onde vinha a necessidade desesperada pelo meu dinheiro. Eles não estavam roubando por ganância. Estavam roubando por desespero. Com todas as evidências em mãos, vídeos, extratos bancários, comprovantes das dívidas, comecei a planejar minha vingança. Não ia ser um confronto qualquer. Ia ser uma aula de dignidade que meu filho e minha nora jamais esqueceriam. Primeiro, procurei um advogado. O Dr. Henrique, um rapaz novo que atendia no escritório perto do hospital, me recebeu numa tarde de sábado. Dona Nilza, a senhora tem um caso sólido de furto qualificado. Com esses vídeos e essas provas documentais, é possível conseguir tanto a restituição do dinheiro quanto uma condenação criminal, ele explicou, analisando todos os documentos. Doutor, eu não quero destruir meu filho. Quero que ele aprenda uma lição, mas não quero vê-lo na cadeia. Entendo perfeitamente. Podemos dar um prazo para restituição amigável. Se eles devolverem o dinheiro e se afastarem da senhora, podemos evitar o processo criminal. E se eles não aceitarem? Aí não terão escolha. Crime é crime, independente de ser família ou não. Saí do escritório com um plano claro na cabeça. Ia dar a eles a oportunidade de fazer a coisa certa. Se escolhessem o caminho da mentira e da manipulação, enfrentariam as consequências na justiça. Marquei o almoço da revelação para o domingo seguinte. Liguei para o Bruno dizendo que queria comemorar uma notícia especial. Tinha decidido vender minha casa e me mudar para um apartamento menor, e queria ajudá-los com a entrada de uma casa própria. Sério, mãe? Você vai nos ajudar a comprar uma casa? Bruno perguntou empolgado. Sim, meu filho. Vocês merecem ter o cantinho de vocês. Eu sentia nojo de mim mesma por mentir, mas era necessário para que viessem tranquilos e desprevenidos. Passei a semana organizando cada detalhe. Imprimi todas as fotos dos extratos bancários, organizei os vídeos em pendrive, separei os comprovantes das dívidas deles, tudo numa pasta bem organizada, como um promotor preparando um caso para o tribunal. No sábado, fiz questão de preparar o último almoço especial da minha vida para eles. Costela assada com batatas, arroz de brócolis, farofa de ovos, salada colorida e um pudim de leite condensado de sobremesa. O mesmo cardápio do primeiro almoço que fiz quando Bruno trouxe Camila em casa.
Enquanto tempero a carne, não conseguia parar de pensar em como nossa família chegou nesse ponto. Onde foi que errei na criação do meu filho? Em que momento ele aprendeu que roubar a própria mãe era aceitável? No domingo de manhã, acordei às 5h com o estômago embrulhado. Era o dia da verdade. O dia em que eu descobriria se meu filho tinha salvação ou se estava perdido para sempre. Eles chegaram às 11h30, pontualmente como sempre. Camila veio toda sorridente, usando uma blusa cara que eu nunca tinha visto. Bruno estava alegre, falando sobre os planos para a casa nova. Mãe, a gente já começou a olhar casas na internet. Tem umas bem legais por 350 mil. Com sua ajuda e nosso FGTS, conseguimos dar uma entrada boa, ele disse, me abraçando carinhosamente. Fingir que estava tudo normal foi a coisa mais difícil da minha vida. Servir comida para quem estava me roubando, sorrir para quem estava planejando minha morte, tratar com carinho quem me tratava como lixo. Durante o almoço, Camila estava especialmente tagarela. Falou sobre os planos para decorar a casa nova, sobre a chácara que queriam comprar no futuro, sobre as viagens que fariam quando estivessem mais estáveis. Nilza, você não imagina como é bom saber que podemos contar com você, ela disse, segurando minha mão por cima da mesa. Uma sogra como você é uma bênção, sempre disposta a ajudar, sempre generosa. Naquele momento, olhando nos olhos dela, vi a vilã que se escondia por trás do sorriso falso. Vi a mulher que entrava na minha casa como uma ladra, que ria da minha idade, que planejava minha morte para ficar com minha herança. É verdade, mãe, Bruno completou. A gente sabe que pode confiar na senhora para tudo. A senhora é o alicerce da nossa família. Alicerce que eles estavam derrubando tijolo por tijolo, furto por furto, mentira por mentira. Depois da sobremesa, como sempre, eles foram para a sala. Bruno ligou a televisão enquanto Camila conferiu o celular. Era o momento perfeito, o momento que eu havia ensaiado a semana inteira. Respirei fundo, peguei a pasta com todas as evidências e caminhei até a sala. Filhos, antes de vocês irem embora, preciso conversar sobre uma coisa muito séria com vocês. Bruno abaixou o volume da televisão e me olhou com aquele sorriso que eu conhecia desde criança. Camila continuou mexendo no celular, apenas levantou os olhos e disse: Fala, Nilza. É sobre a casa que você vai nos ajudar a comprar? Sentei na poltrona em frente ao sofá onde eles estavam, coloquei a pasta no meu colo e respirei fundo. Era agora ou nunca. Na verdade, é sobre os 18.400 que vocês roubaram da minha aposentadoria. O silêncio que se fez na sala foi sepulcral. O sorriso sumiu do rosto do Bruno, como se alguém tivesse apagado uma luz. Camila parou de mexer no celular e me olhou com uma cara que eu nunca tinha visto. Uma mistura de susto, raiva e desespero. Mãe, que é isso? Do que a senhora está falando? Bruno gaguejou, tentando forçar um sorriso nervoso. Deve estar confundindo alguma coisa. Abri a pasta e peguei os extratos bancários, espalhando-os na mesinha de centro como um detetive mostrando evidências. Bruno, essas são todas as movimentações fraudulentas da minha conta nos últimos 5 meses. 47 operações que eu não fiz em horários que eu estava trabalhando. Camila se levantou de um pulo, tentando parecer indignada. Nilza, que absurdo é esse? Você está nos acusando de roubo? Isso é uma ofensa. Mas eu podia ver o pânico nos olhos dela. Senta, Camila. Eu disse com uma firmeza que me surpreendeu, porque eu ainda não terminei. Peguei o pendrive e o coloquei na mesinha. Esse pendrive tem vídeos de você entrando na minha casa, mexendo nas minhas gavetas, pegando meus cartões e fazendo transferências Pix para a sua conta. A cor sumiu do rosto dela. Bruno ficou branco como uma parede recém-pintada. Tem também o áudio de vocês conversando ao telefone, planejando como roubar mais dinheiro de mim. E você, Bruno? Eu disse, olhando nos olhos do meu filho, dizendo que o dinheiro era melhor ficar na família do que você pedir empréstimo no banco. Bruno tentou falar, mas as palavras não saíam. Camila, desesperada, partiu para o ataque. Isso não prova nada. Qualquer um pode editar vídeo hoje em dia. E que história é essa de câmera? Você está nos espionando? Não, filha, eu respondi mantendo a calma. Eu estava me protegendo. E ainda bem que fiz isso, porque descobri que vocês não só me roubaram, como planejaram minha vida inteira. Peguei outro papel da pasta. Vocês devem 1.560 de condomínio. 3.
780 de prestações do carro em atraso e 47.800 no cartão de crédito. Foi aí que Bruno desabou. Colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Mãe, eu posso explicar tudo. A gente não queria fazer isso. A gente estava desesperado. Desesperado? Eu gritei, perdendo a compostura pela primeira vez. Desesperado é trabalhar 3 turnos para pagar faculdade de filho ingrato. Desesperado é vender a herança da própria mãe para dar futuro para um ladrão. Desesperado é descobrir que o próprio sangue prefere roubar a mãe a pedir ajuda. Camila, vendo que a situação estava fugindo do controle, resolveu partir para cima de mim. Sabe de uma coisa, Nilza? Cansei dessa hipocrisia. Você fica aí bancando a santa, mas é uma velha chata que não sabe viver. Fica grudada no Bruno, não deixa ele crescer. Quer controlar a vida dele. Camila! Bruno gritou, mas ela continuou. Você acha que merece todo o nosso respeito só porque trabalhou? Todo mundo trabalha, Nilza. Não é mérito seu ter criado o Bruno sozinha. Era sua obrigação. E agora fica aí cobrando gratidão como se ele fosse devedor eterno da sua vida sacrificada. Aquelas palavras me atingiram como facadas, mas também me deram uma força que eu não sabia que existia. Levantei da poltrona e olhei nos olhos dela. Sabe qual é a diferença entre mim e você, Camila? Eu trabalhei por amor. Você rouba por ganância. Eu construí uma vida honesta. Você destrói famílias com mentiras. E você, Bruno? Eu disse, me virando para meu filho que continuava chorando. Eu te criei para ser um homem de caráter. Te ensinei que trabalho dignifica, que honestidade vale mais que dinheiro, que família se protege e não se explora. Cadê o homem que eu criei? Bruno tentou se aproximar de mim. Mãe, eu posso explicar. A Camila estava grávida e perdemos o bebê. Tivemos que pagar o hospital particular, entrou no cartão de crédito. Depois veio o financiamento do carro, as prestações da casa e quando vimos, estávamos afogados em dívidas. E por que não me procuraram para conversar? Eu perguntei. Por que não me contaram a verdade? Eu sempre ajudei vocês com tudo. Foi aí que Camila explodiu de vez. Porque você sempre faz cara feia quando a gente pede alguma coisa. Fica com aquela cara de coitada, suspirando, falando que está sacrificando. A gente cansou de pedir esmola para você. Esmola? Eu repeti incrédula. 35 mil do casamento foi esmola? 80 mil do apartamento foi esmola? Os 145 mil da sua faculdade, Bruno, foi esmola? Bruno parou de chorar e olhou para Camila com raiva. Camila, para! A minha mãe nunca fez cara feia para me ajudar. Quem teve a ideia de pegar o dinheiro escondido foi você. Agora, a máscara tinha caído completamente. Camila se virou para Bruno como uma víbora. Ah, agora a culpa é minha? Você que disse que sua mãe era rica e que nunca ia fazer falta. Você que falou que ela nem ia perceber. Eu falei isso porque você ficava me enchendo o saco todo dia. Bruno gritou de volta. Todo dia era a mesma ladainha. Pede para sua mãe tem dinheiro, sua mãe não vai levar nada para o túmulo. Ver meu filho e minha nora brigando na minha sala, se acusando mutuamente de um crime que cometeram juntos contra mim, me deu uma clareza terrível. Eu não tinha perdido apenas meu dinheiro. Eu tinha perdido minha família. Chega! Eu gritei e eles pararam de brigar. Agora vocês vão me escutar com muita atenção. Eu tenho 62 anos, trabalho há 35 anos, criei meu filho sozinha e nunca pedi nada para ninguém. Não vou aceitar ser roubada e desrespeitada na minha própria casa. Peguei outro papel da pasta. Esse aqui é o contato do meu advogado. Vocês têm 60 dias para me devolver os 18.400 que roubaram. Cada centavo com correção monetária e juros. Mãe, de onde vamos tirar esse dinheiro todo? Bruno perguntou desesperado. Problema de vocês. Vendem o carro, pegam empréstimo, pedem para os pais dela, trabalhem de final de semana. Não me interessa como. Quero meu dinheiro de volta. Minha voz estava firme como rocha. E tem mais, eu continuei. Camila, você não põe mais os pés na minha casa, nunca mais. Não quero você nem perto de mim, nem das minhas coisas, nem da minha vida. Camila deu uma risada amarga. Ah, é assim? E o Bruno? Vai proibir seu filho de vir aqui também? O Bruno sempre será bem-vindo aqui, eu disse, olhando para meu filho. Mas sozinho. E só depois que vocês devolverem meu dinheiro e ele provar que mudou. E se a gente não conseguir pagar? Camila perguntou, desafiadora. Peguei o último papel da pasta.
Esse aqui é o boletim de ocorrência que já está pronto para ser registrado. Furto qualificado pode dar até 8 anos de prisão. E com todas as provas que eu tenho, vocês não têm chance de escape. O silêncio voltou a dominar a sala. Bruno estava destruído, chorando baixinho. Camila estava calculando as opções. Eu podia ver as engrenagens funcionando na cabeça dela. Foi aí que Camila cometeu o último erro dela naquela casa. Achou que ainda podia me manipular. Nilza, vamos resolver isso em família. Não precisa envolver justiça, advogado, essas coisas. A gente devolve seu dinheiro e todo mundo segue sua vida. Família? Eu repeti. Você acha que ainda somos família depois de tudo isso? Levantei e fui até a estante, peguei um porta-retratos com uma foto nossa do casamento. Família não rouba família. Família não planeja a morte de família. Família não chama família de velha chata pelas costas. Joguei o porta-retratos no chão, o vidro se despedaçou em 1000 pedaços. Assim como esse vidro, nossa família se quebrou. E não tem cola no mundo que conserte. Camila tentou uma última cartada. Bruno, você não vai deixar sua mulher ser humilhada dessa forma, né? Eu sou sua esposa. Bruno levantou do sofá, olhou para Camila e depois para mim. Por um momento, achei que ele fosse me dar as costas mais uma vez. Mas ele disse algo que me surpreendeu. Camila, minha mãe está certa. O que a gente fez foi errado. Muito errado. Bruno, você está ficando do lado dela? Camila gritou incrédula. Eu estou ficando do lado da verdade. Ele respondeu com uma firmeza que eu não via há muito tempo. Minha mãe não merecia isso. Ela nunca mereceu. Camila me olhou com ódio puro. Você conseguiu o que queria, não foi, Nilza? Destruiu meu casamento. Virou meu marido contra mim. Está feliz agora? Eu não destruí seu casamento, filha. Eu respondi calmamente. Vocês que destruíram minha confiança. A diferença é que casamento pode acabar, mas caráter a gente leva para a vida toda. 3 dias depois, Bruno apareceu na minha porta sozinho. Estava com uma cara péssima, olheiras profundas, barba por fazer. Mas estava sozinho. Mãe, posso entrar? Abri a porta sem dizer nada. Ele se sentou na mesma poltrona onde eu revelei toda a verdade no domingo. Mãe, eu terminei com a Camila. Na verdade, descobri coisas que a senhora nem imagina. Ele respirou fundo. Fui atrás das movimentações do cartão de crédito dela e descobri que ela estava gastando 1.800 por mês com um personal trainer. Fui até a academia conversar com o cara. Meu estômago embrulhou. O que você descobriu, filho? Ela estava tendo um caso com ele há 6 meses. Os 23 mil que ela gastou não foram só com treino. Ela estava bancando a vida dele, pagando o aluguel do apartamento onde eles se encontravam, comprando roupas caras para ele. Bruno estava com os olhos cheios de lágrimas. E tem mais, mãe. Fui na empresa onde ela trabalha para entender como ela conseguia tanto dinheiro. Descobri que ela estava desviando dinheiro dos pagamentos dos clientes. 300 aqui, 500 ali. O gerente me mostrou as provas. Ela foi demitida por justa causa e ainda vai responder processo criminal. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque meu filho tinha acordado para a realidade. Tristeza porque ele estava destruído. Bruno, sinto muito que você tenha passado por isso, eu disse, segurando a mão dele. Mas estou orgulhosa de você ter tomado uma decisão. Mãe, eu quero pedir perdão. Não só pelo dinheiro, mas por ter deixado ela me influenciar. Por ter perdido o respeito pela senhora. Por ter me tornado uma pessoa que a senhora não criou para ser. Ele estava soluçando. Filho, te perdoo, mas perdão não apaga consequências. Você ainda precisa me devolver o dinheiro e reconquistar minha confiança. Eu sei, mãe. Já vendi o carro. Consegui 28 mil. Vou pagar toda a sua dívida e ainda sobra para quitar parte das prestações atrasadas do apartamento. Ele me entregou um envelope. Aqui estão os 18.400, com correção e juros. Tudo certinho. Peguei o envelope, mas não abri. E seus planos agora? Vou me mudar para um apartamento menor, mais barato. Vou trabalhar dobrado para pagar minhas contas sozinho. E vou vir aqui todo domingo, se a senhora deixar, para reconquistar o direito de ser seu filho. Nas semanas que se seguiram, Bruno começou a me mostrar quem ele realmente era, por baixo de toda aquela influência da Camila. Descobri que meu filho sempre teve caráter, mas havia se perdido pelo caminho. Ele voltou no domingo seguinte, como prometeu. Chegou às 10 horas da manhã com uma sacola de supermercado na mão. Mãe,
Trouxe ingredientes para o almoço. Quero cozinhar para a senhora hoje. Fiquei emocionada vendo meu filho preparar uma farofa de ovos igual àquela que eu fazia quando ele era criança. Enquanto ele mexia os ovos na frigideira, contou como descobriu outras mentiras da Camila. Mãe, lembra quando ela disse que estava grávida e perdeu o bebê? Ele perguntou, sem tirar os olhos da frigideira. Menti para a senhora. Ela nunca esteve grávida. Inventou essa história para justificar os gastos no cartão de crédito. Disse que precisava fazer exames caros, comprar remédios especiais. Eram mais 4.500 de mentiras que eu acreditei. Meu coração apertou. Por que você não me contou a verdade na hora do confronto? Porque ainda tinha vergonha, mãe. Vergonha de admitir que fui enganado, que a mulher que eu amava era capaz de mentir sobre uma coisa tão séria. Ele desligou o fogo e se encostou na pia. Mas agora entendo que vergonha mesmo era roubar da senhora. Durante aquele almoço, conversamos como não conversávamos há anos. Bruno me contou que Camila sempre criticava nossa casa, sempre dizia que eu era muito simples e que ele merecia coisa melhor, que ela plantou na cabeça dele que eu tinha muito dinheiro guardado e que estava sendo egoísta em não ajudar mais. Ela falava que a senhora era de uma geração que guardava dinheiro debaixo do colchão, que não sabia aproveitar a vida, que quando a senhora morresse, o dinheiro ia ficar parado sem servir para nada. Bruno falou isso com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu deixei ela me convencer de que roubar da senhora era quase um favor. Quando ele terminou de falar, fiquei calada por um tempo. Depois disse, filho, manipulação é isso mesmo. A pessoa vai plantando ideias na nossa cabeça até a gente achar que o errado é certo. Uma semana depois, Camila apareceu na minha porta. Eu estava chegando do hospital quando vi ela parada no portão, com uma cara de desespero que jamais havia visto. Nilza, preciso falar com você, ela disse assim que me viu descendo do ônibus. Estava sem maquiagem, com o cabelo preso de qualquer jeito e usando roupas simples, bem diferente da mulher produzida que eu conhecia. Não temos nada para conversar, Camila, eu respondi, passando direto por ela para abrir o portão. Por favor, só 5 minutos. É sobre o Bruno. Ela estava quase implorando. Parei na chave e olhei para ela. Ele me mandou uma carta de divórcio. Disse que não quer mais nada comigo. Mas isso é culpa sua? Culpa minha? Eu ri sem graça. Filha, quem roubou foi você. Quem mentiu foi você. Quem traiu foi você. Eu só mostrei para ele quem você realmente era. Você manipulou as provas, editou os vídeos, inventou essas mentiras para separar a gente. Ela gritou, começando a chorar. Você sempre teve ciúme de mim. Sempre quis que o Bruno ficasse solteiro para viver grudado em você. Senti minha pressão subindo. Camila, os vídeos que gravei mostram você entrando na minha casa com chave copiada, mexendo nas minhas gavetas e roubando meus cartões. Isso não é invenção, é crime. Eu só peguei emprestado, ia devolver tudo. Ela mentiu descaradamente. E você nem precisava desse dinheiro mesmo. Fica aí no hospital ganhando bem, deve ter um monte de dinheiro guardado. Foi aí que eu perdi a paciência. Camila, para de mentir. Você não pegou emprestado nada. Você roubou sistematicamente por meses. E eu não ganho bem coisa nenhuma. Ganho 3.400 de aposentadoria e trabalho para complementar a renda. Todo centavo que você roubou fez falta. Ah, para de drama, Nilza. 18 mil para você não é nada. Você pagou 145 mil da faculdade do Bruno, pagou 35 mil do casamento, deu 80 mil para o apartamento, sempre teve dinheiro quando quis. Eu trabalhei por esse dinheiro, eu gritei. Vendi a herança da minha mãe, peguei empréstimo, fiz 3 turnos por dia, vendi salgadinho na feira. Cada centavo custou suor e lágrimas. E você achou que tinha direito de simplesmente pegar o que não era seu? Camila mudou de estratégia e começou a chorar mais alto. Nilza, eu erro. Eu sei que errei, mas não destrói meu casamento por causa disso. O Bruno é tudo que eu tenho na vida. O Bruno não é uma propriedade sua. Eu respondi friamente. Ele fez a escolha dele baseado no que você realmente é. E pelo que sei, você não perdeu só o Bruno. Perdeu o emprego também, não foi? O rosto dela ficou vermelho de raiva. Você investigou isso também? Não precisei investigar. Meu filho me contou tudo. Como você roubava dinheiro da empresa, como estava traindo ele com o personal trainer, como mentiu sobre a gravidez. Cada palavra que eu falava era como uma facada nela.
Você não entende nada, ela explodiu. Eu estava desesperada. As contas estavam acumulando, o cartão estourado, o apartamento atrasado. Eu precisava de dinheiro. E por isso resolveu roubar a sogra em vez de pedir ajuda? Perguntei. Por isso resolveu destruir a família em vez de confiar nela? Camila me olhou com ódio puro. Sabe de uma coisa? Você conseguiu o que queria. Me destruiu completamente. Estou desempregada, sem marido, sendo processada. Está feliz agora? Camila, eu disse calmamente, eu não destruí você. Você se destruiu sozinha. Eu só mostrei para todo mundo quem você sempre foi por dentro. Ela deu meia volta e saiu gritando. Isso não vai ficar assim. Vou provar que você armou tudo isso. Mas eram só palavras vazias de quem perdeu tudo por suas próprias escolhas. Com o passar dos meses, Bruno começou a demonstrar uma maturidade que eu nunca tinha visto nele. Mudou-se para um kitnet simples de um quarto. Começou a trabalhar como freelancer de projetos de engenharia nas horas vagas e assumiu todas as suas responsabilidades financeiras. Toda quinta-feira, ele me ligava só para saber como eu estava. Todo domingo vinha almoçar e ficava até de noite, conversando, assistindo TV, recuperando os anos perdidos. Mas o mais importante, ele aprendeu a me valorizar. Mãe, hoje fui ao supermercado e lembrei da época que a senhora fazia compra com lista anotada no papelzinho, contando cada centavo para não passar do orçamento. Ele me disse num domingo. Nunca entendi o sacrifício que isso representava. Agora que estou passando sufoco para pagar minhas contas, sei o que a senhora passou para me criar. Em outubro, 6 meses depois do confronto, Bruno chegou em casa com uma notícia que me encheu de orgulho. Mãe, recebi uma proposta para trabalhar numa construtora de Brasília. É um cargo de gerente de obras, salário de 8.500. Posso recomeçar minha vida do zero, longe de tudo que aconteceu aqui. Meu primeiro impulso foi ficar triste, meu filho indo embora novamente, mas depois pensei melhor. Bruno, essa é a sua chance de se reconstruir. Você deve aceitar. Mas e a senhora? Não quero deixar a senhora sozinha. Ele segurou minha mão. Depois de tudo que passou, quero cuidar melhor da senhora. Meu filho, eu criei você para voar com as próprias asas, não para ficar preso aqui por culpa ou obrigação. Vai, reconstrói sua vida e seja feliz. Eu vou ficar bem. Na véspera da viagem dele, fizemos nosso último almoço de domingo juntos por um tempo. Ele preparou uma feijoada completa, igual àquela que eu fazia nos aniversários dele quando criança. Depois do almoço, ele me deu um presente que me emocionou até as lágrimas. Era um quadro com uma foto nossa da formatura dele, mas com uma moldura nova e uma frase que ele mandou gravar, para minha heroína, que me ensinou que caráter vale mais que dinheiro. Obrigado por não ter desistido de mim. Seu filho que te ama, Bruno. Enquanto minha vida voltava aos trilhos, a justiça seguia seu curso com Camila. Em dezembro, ela foi condenada por apropriação indébita na empresa onde trabalhava. Teve que devolver os 23 mil roubados, mais multa de 50% do valor. Como não tinha o dinheiro, o salário dela foi penhorado por 2 anos. O personal trainer que ela bancava sumiu no mundo assim que descobriu que ela estava sendo processada. Relacionamentos baseados em interesse financeiro têm prazo de validade. Camila tentou me processar por difamação e calúnia, alegando que eu havia inventado as evidências contra ela. Mas meu advogado apresentou todas as provas, vídeos, áudios, extratos bancários, e o processo dela foi arquivado por falta de fundamento. A última notícia que tive dela foi através de uma conhecida. Estava morando com a mãe, trabalhando numa loja de roupas no shopping por salário mínimo e pagando as prestações das dívidas que acumulou. O apartamento que eles financiaram foi vendido para quitar as prestações em atraso. Bruno perdeu toda a entrada que eu havia dado, mas pelo menos saiu sem dívidas pendentes. Em janeiro deste ano, no aniversário de 1 ano do confronto que mudou nossas vidas, Bruno me ligou de Brasília. Estava feliz, trabalhando numa obra importante, morando num apartamento simples mas honesto. Mãe, hoje faz 1 ano que a senhora me ensinou a maior lição da minha vida, ele disse no telefone. Se a senhora tivesse me perdoado fácil, se tivesse passado a mão na minha cabeça, eu nunca teria aprendido o valor das coisas. Filho, às vezes quem ama tem que ser duro na hora certa, eu respondi. Prefiro te ver sofrendo as consequências dos seus erros do que te ver se tornando uma pessoa sem caráter. Mãe,
Estou namorando uma moça aqui. Ela é enfermeira, igual a senhora. Trabalha duro, é honesta, tem os pés no chão. Quando eu voltar para as férias, quero apresentar ela para a senhora. Mas só se a senhora quiser, no tempo da senhora. Meu coração se encheu de alegria. Finalmente meu filho havia aprendido a escolher pessoas pela essência, não pela aparência. Claro que quero conhecer, meu amor. Se ela faz você feliz e é uma pessoa do bem, ela será bem-vinda na nossa casa. Obrigado, mãe. Obrigado por ter lutado por mim mesmo quando eu não merecia. Obrigado por ter me ensinado que amor verdadeiro às vezes precisa doer para curar. Quando desliguei o telefone, chorei de emoção. Não de tristeza, mas de orgulho. Meu filho havia se tornado o homem que eu sempre sonhei que ele fosse. Só precisou perder tudo para entender o valor de cada coisa. Hoje, quase 2 anos depois de tudo que aconteceu, posso dizer que sou uma mulher realizada. Não porque minha vida é perfeita, mas porque enfrentei a tempestade e saí mais forte. Continuo trabalhando no hospital, cuidando dos meus pacientes com o mesmo carinho de sempre. Minha aposentadoria está em dia, minhas contas organizadas, minha reserva de emergência reconstruída. Aprendi a ser mais cuidadosa com senhas e informações pessoais, mas não me tornei uma pessoa desconfiada. Bruno vem me visitar a cada 3 meses e conversa comigo toda semana por telefone. Nossa relação hoje é muito melhor do que era antes de tudo acontecer. É uma relação baseada em respeito mútuo, não em obrigação ou culpa. No último Natal, ele trouxe a namorada para me conhecer. Marina é uma moça de 28 anos, enfermeira pediatria, filha de uma família simples do interior de Goiás. Desde o primeiro almoço, vi que era uma mulher diferente. Chegou com um pote de doce de leite caseiro que ela mesma fez. Elogiou minha casa sem falsidade, lavou a louça sem eu pedir e me tratou com o respeito que uma sogra merece. Dona Nilza, o Bruno me contou toda a história de vocês. Ela me disse enquanto secávamos as louças juntas. A senhora é uma guerreira. Espero um dia ser uma mãe tão forte quanto a senhora. Ali, naquele momento, secando pratos ao lado de uma nora que me respeitava, senti que a vida tinha me dado uma segunda chance de ter uma família de verdade. Sobre Camila, as últimas notícias que tive foram de uma conhecida que trabalha no shopping onde ela está empregada. Continua pagando as dívidas que acumulou, mora com a mãe, não tem carro e leva uma vida bem diferente dos tempos de ostentação. O importante é que ela está longe da minha família e não pode mais causar nenhum mal. A maior lição que aprendi com tudo isso é que idade não é sinônimo de fraqueza. Aos 64 anos, descobri que tenho uma força que nem eu sabia que existia. Uma força que vem de 35 anos de trabalho honesto, de caráter construído tijolo por tijolo, de dignidade que ninguém pode roubar. Eles acharam que por eu ser velha, era burra. Descobriram que idade traz sabedoria, experiência e coragem para fazer o que é certo. Descobriram que respeito não se negocia, se conquista. E quem não valoriza o que tem, perde o direito de ter. Hoje, quando olho no espelho e vejo meus cabelos grisalhos, minhas rugas de expressão e meu sorriso tranquilo, sei que posso dormir em paz. Não porque minha vida é perfeita, mas porque enfrentei a tempestade de cabeça erguida e saí mais forte do outro lado. E você, que está me escutando agora, saiba que nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde para dizer não para quem não te valoriza. Nunca é tarde para ensinar às pessoas ao seu redor que respeito é fundamental em qualquer relacionamento. A vida me ensinou que às vezes perdemos tudo para ganhar o que realmente importa. Perdi dinheiro, mas ganhei o respeito do meu filho. Perdi uma nora, mas ganhei uma família verdadeira. Perdi a inocência, mas ganhei sabedoria. E hoje, toda vez que meu filho me liga e diz "Te amo, mãe", toda vez que Marina me chama de vozinha com carinho, toda vez que um paciente no hospital me agradece pelo cuidado, eu sei que valeu a pena lutar. Hoje, 8 meses depois daquele domingo que mudou nossas vidas, posso dizer que a tempestade passou e o sol voltou a brilhar na minha casa. Bruno realmente mudou. Mudou de apartamento, mudou de vida, mudou de atitude. Mora num kitnet simples, trabalha em 2 empregos para pagar suas contas sozinho e vem almoçar aqui todo domingo. Mas agora ele chega cedo, me ajuda a cozinhar, lava toda a louça e sempre termina o almoço pedindo desculpas. Não porque eu exijo,
mas porque ele finalmente entendeu o valor do que destruiu e está lutando para reconquistar. Meu dinheiro foi devolvido integralmente. Cancelei o empréstimo consignado, voltei a ter minha aposentadoria completa e ainda consegui guardar uma reserva para emergências. Aprendi a ser mais cuidadosa com senhas e informações pessoais. Camila, bem, a justiça foi feita sem eu precisar mover uma palha. O processo criminal na empresa onde ela trabalhava resultou em condenação por apropriação indébita. Ela teve que devolver os 23 mil que roubou e ainda pagar multa. Hoje trabalha como vendedora numa loja de roupas no shopping, ganhando salário mínimo e pagando as prestações da dívida. O personal trainer, quando descobriu que ela estava sendo processada e não tinha mais dinheiro para bancar a vida dele, sumiu no mundo. Relacionamento baseado em interesse financeiro tem prazo de validade, mas a maior vitória foi ter recuperado meu filho. Não o Bruno de antes, que eu mimei demais e protegi de todas as consequências. Mas um Bruno novo que aprendeu na dor o que significa trabalho honesto, respeito familiar e dignidade. No último domingo, depois do almoço, ele estava secando a última panela quando me disse: "Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter sido dura na hora certa. Se a senhora tivesse me perdoado fácil, eu nunca teria aprendido a lição." Ali, naquele momento, olhando meu filho com as mãos na massa de sabão, secando minha louça com carinho, eu entendi que às vezes a maior prova de amor é deixar as pessoas enfrentarem as consequências dos próprios erros. Durante 35 anos, acreditei que proteger meu filho de todas as dificuldades era amor. Descobri que ensinar ele a enfrentar as próprias responsabilidades é que é amor de verdade. Eles acharam que por eu ser velha, era burra. Descobriram que idade traz sabedoria, experiência e coragem para fazer o que é certo. Descobriram que respeito não se negocia, se conquista. E quem não valoriza o que tem, perde o direito de ter. Hoje, quando olho no espelho e vejo meus cabelos grisalhos, minhas rugas de expressão e meu sorriso tranquilo, sei que posso dormir em paz. Não porque minha vida é perfeita, mas porque enfrentei a tempestade de cabeça erguida e saí mais forte do outro lado. E você, que está me escutando agora, saiba que nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde para dizer não para quem não te valoriza. Nunca é tarde para ensinar às pessoas ao seu redor que respeito é fundamental em qualquer relacionamento. Se essa história tocou seu coração, se você já viveu uma situação parecida ou conhece alguém que passou por isso, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que nunca é tarde para recuperar a dignidade. Curta, se inscreva no canal para mais relatos reais de pessoas que encontraram forças para mudar suas vidas e clique agora na história que está aparecendo na sua tela. Porque toda história de dor pode se transformar numa história de vitória.